A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. E a pergunta é: será que é errado cantar músicas seculares? Será que é errado um servo fiel a Deus, um adorador do nosso Senhor Jesus, um seguidor de Jesus, aquele que vive a palavra, aquele que é fiel, que vive em espírito e em verdade a palavra de Deus, que ama Deus verdadeiramente? Será que é errado cantar músicas seculares? Será que isso é pecado? Será que isso desagrada a Deus? Peço que você fique até o final do vídeo para entender melhor este ensino, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 103, versículo 1, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. A palavra de Deus diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Bendizer a Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos bendizer a Deus, que nós devemos glorificar a Deus, que nós devemos dizer o quanto Deus é bom, que nós devemos dar a Deus toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Então, será que cantar músicas seculares nós estamos bendizendo a Deus? Em tudo bendiga ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Será que estamos bendizendo a Deus cantando músicas seculares? Tudo que há em nós tem que bendizer a Deus. Vamos olhar nos Salmos 71, versículo 8, que diz: Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Aleluia. Então a palavra aqui de Deus diz que nós devemos encher a nossa boca de todo o louvor do Senhor e de toda a glória do Senhor. E será que a gente cantando músicas seculares, nós estamos enchendo a nossa boca de todo o louvor, de toda a glória de Deus? Será que cantando músicas seculares nós estamos aí louvando a Deus em espírito e em verdade? Eu poderia já responder esta pergunta no início, mas é preciso que eu deixe aqui estes versículos para que você venha entender melhor, porque não adianta chegar aqui e dizer é errado, é certo, e quando a pessoa for ler a Bíblia fica cheio de dúvida, fica sem entender. Então eu trago aqui estes versículos. É preciso que você venha saber esses versículos, é preciso que você venha saber a palavra de Deus para que você venha entender de fato este assunto. Então, encher a boca de todo o louvor é transbordar a boca de louvor, é não deixar nenhum espaço para nenhuma outra música, nenhum outro cântico. É encher a boca, é transbordar de todo o louvor a Deus e de toda a glória de Deus. Então, cantar músicas seculares, existe aí uma grande polêmica, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que são evangélicas, pessoas que se dizem servir a Deus em espírito e em verdade, que cantam músicas seculares. E isso tem feito uma grande divisão, porque algumas pessoas acham que isso é errado, outras pessoas acham que isso é certo. E nós devemos analisar a Bíblia, o que tem na Bíblia. Biblicamente, nós temos que entender se cantar músicas seculares é errado ou não. Então, nós devemos encher a nossa boca. Então, quando nós cantamos uma música secular, isso quer dizer que nós deixamos ali na nossa boca uma brecha, para uma sobra ali, um espaço para que a gente venha cantar músicas seculares. Então, nós não estamos enchendo a nossa boca. Nós não estamos enchendo a nossa boca de todo o louvor e da glória de Deus. Nós estamos deixando aí um espaço para cantar outras músicas, cantar outros cânticos. Então daí a gente já vê que não é bem assim o que as pessoas dizem, que é normal, que pode sim cantar músicas seculares. Mas vamos olhar aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Aqui a palavra de Deus diz que em tudo que a gente vai fazer tem que ser para a glória de Deus.
Então, será que cantando músicas seculares nós estamos glorificando a Deus? Nós estamos dando glória a Deus? Nós sabemos que muitas músicas seculares, não são todas, mas algumas músicas seculares, elas são consagradas, elas são entregues a entidades, elas são oferecidas a entidades, ou seja, a outros deuses que não é o nosso Senhor Jesus. Então, algumas músicas seculares, elas são oferecidas, é como uma oferenda para algumas entidades. E nós sabemos que se uma determinada música é oferecida a uma entidade, nós sabemos que isso não vai agradar a Deus se a gente vier a cantar essa música. Nós sabemos também que as músicas seculares são músicas de tudo aquilo que há no mundo. Nós sabemos que a música secular, ela muitas vezes coloca em ênfase bens materiais, outra música coloca em ênfase o amor entre o homem e a mulher, outra música coloca em ênfase a prostituição, outra música a bebedeira, outra música coloca em ênfase objetos, ou seja, coloca ali como centro outras coisas que não é o nosso Deus, coloca ali no centro outras coisas que venham ter uma certa idolatria, porque idolatria é quando uma pessoa coloca algo acima de Deus, quando uma pessoa está ali enfatizando, está ali colocando como centro daquela música algo que não é Deus, então torna-se uma certa idolatria e nós sabemos que isso não agrada a Deus. Então, nós cantarmos músicas que são seculares não agrada a Deus. Para saber mais sobre isso, vamos aqui analisar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E nós sabemos que quando se canta uma música secular, muitas vezes está ali, de uma certa forma, sendo influenciada ou influenciado pela letra, pela mensagem que é dita ali na música e também influenciado pelo cantor ou pela cantora. A maneira dele agir, a maneira dele pensar, a maneira que ele fala, mesmo porque muitas composições são sim de pessoas que não confessam a nossa mesma fé, pessoas que não são evangélicas, pessoas que não vivem a palavra de Deus em espírito e em verdade. Podem até dizer que acreditam em Jesus, podem até dizer que crer que Jesus existe, mas crer na palavra de Deus, crer em Jesus quer dizer praticar a palavra de Deus. É assim que a Bíblia fala sobre crer, é assim que a Bíblia fala sobre você servir a Deus em espírito e em verdade. É guardando a palavra de Deus no coração, ou seja, praticando a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia. Então, eles não confessam a nossa mesma fé. Então, de uma certa forma, um cristão, um evangélico que está ali cantando aquelas músicas está sendo influenciado por pessoas que não confessam a nossa mesma fé. Então, o apóstolo Paulo diz aqui: sejam os imitadores dele como ele é de Cristo. Então, nós não devemos ser imitadores ou praticar as mesmas coisas ou cantar as mesmas coisas que pessoas que não confessam a nossa fé fazem ou cantam. Nós não podemos fazer dessa forma, nós temos que imitar, nós temos que nos espelhar realmente naqueles que são realmente servos de Deus fiéis, naqueles que realmente servem a Deus em espírito e em verdade. Analisando aqui, em Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós vemos que na Bíblia, quando se fala de adultério, está falando ali de um rompimento de uma aliança. Na Bíblia fala do adultério entre homem e mulher e do adultério entre a igreja, entre o povo de Deus e Deus, entre a igreja e entre Jesus. Então existe adultério. Um adultério quando se rompe uma aliança, quando o homem e a mulher é casado e entra uma terceira pessoa ali, aquela pessoa começa a amar aquela outra pessoa, uma pessoa que é casada começa a amar o outro, então aí
acontece o adultério. E na palavra de Deus também fala no relacionamento entre Jesus e a igreja, onde Jesus representa o noivo e a igreja representa a noiva. Então, quando nós deixamos de seguir a Jesus em espírito e em verdade, quando nós deixamos de colocar o nosso Jesus como centro da nossa vida, como aquele que está acima de todo povo e nação, estamos praticando um adultério, porque estamos servindo outro Deus. Então, por isso essa palavra diz aqui, adúlteros e adúlteras. Por acaso vocês não sabem que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus? Então, nós não podemos ser amigo do mundo. Aquilo que é cantado no mundo não é o que é cantado na área espiritual, não é o que é cantado para Deus, não é o que é louvado para Deus. Então, nós não devemos cantar músicas seculares, porque aí nós estamos com amizade com o mundo. E quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. E nós sabemos que o louvor se originou ali, logo no início, antes da queda do homem, quando Deus era louvado pelos anjos. Então o louvor, o cântico foi originado por Deus. Deus criou o louvor, Deus criou o canto para que ele fosse adorado, para que ele fosse louvado. E vendo aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aleluia. Então diz aqui que todas as coisas são lícitas, todas as coisas o ser humano pode até fazer, mas nem todas as coisas convêm àqueles que são servos do Senhor Jesus, nem todas as coisas edificam o servo do Senhor Jesus. Então, nós que somos servos do Senhor Jesus, temos que buscar coisas que nos edificam, temos que buscar coisas que nós realmente iremos louvar a Deus em espírito e em verdade nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós devemos glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, nós devemos glorificar a Deus no que nós pensamos, no que nós cantamos. Então nós vemos que o louvor ele se originou logo cedo, logo ali no início, para adorar a Deus. Então o cântico ele foi feito, ele foi criado para adorar a Deus e não para adorar o relacionamento entre homem e mulher, ou para adorar coisas, ou para adorar a prostituição, ou para adorar objetos, ou para adorar ali coisas que não vai edificar, que não vai levar o ser humano a nada. Então por isso nós não podemos ter amizade com o mundo, porque quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Porque uma coisa é o que tem no mundo e outra coisa é o lado espiritual. Então, quando nós cantamos músicas seculares, nós não estamos nos inclinando para o espírito. Nós estamos nos inclinando para a carne, para os desejos, para as vontades do homem e não para a área espiritual, onde nós devemos saber que somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus para viver, que o Senhor Jesus ele é soberano, que ele tem seu poder acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Então nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, amar a Deus acima de tudo. E quando nós louvamos a Deus, é uma forma de dizer que nós estamos amando a Deus, que nós sabemos que Deus ele é soberano e que está acima de todo povo e nação, que está acima de objetos, que está acima de tudo que existe no mundo e tudo que existe no céu. O Senhor Jesus está acima, Deus está acima. Então louvar a Jesus tem essa importância ao ser humano identificar ali no seu espírito que está ali adorando um ser, que é um ser ilimitado, um ser todo-poderoso, um ser que é o Criador e o ser humano é a criatura. E quando nós cantamos músicas seculares, nós estamos dando ênfase, nós estamos ali colocando em primeiro lugar coisas que não louvam a Deus, que não vai estar louvando a Deus. Por isso nós não devemos cantar músicas seculares. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 22 a 23, diz: abstende-vos de toda aparência do mal
O mal é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário a Deus, que não diz respeito a Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então nós temos que nos afastar daquilo que não nos edifica espiritualmente. Nós temos que nos afastar dos desejos carnais, das vontades da carne. Nós temos que nos afastar daquilo que vai colocar em ênfase os desejos da carne. Nós temos que colocar em ênfase o lado espiritual, nós temos que colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, a área espiritual, ali o relacionamento entre ser humano e Deus, porque a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então é isso que nós devemos fazer, quando nós buscamos a Deus primeiramente, quando nós estamos ligados no céu, tudo fica perfeito, tudo fica maravilhoso. Então nós não podemos estar dando espaço para entrar na nossa vida, está dando brecha para entrar na nossa vida, coisas que não vai edificar espiritualmente, coisas que não vai nos edificar perante o altar de Deus. Amém? Em seguida diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, ele tem que estar conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. E o que faz parte do nosso corpo é a nossa língua, a nossa voz, a nossa boca, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos, aquilo que nós cantamos, não é? Tudo isso faz parte do nosso corpo, aquilo que está dentro de nós e nós começamos a falar, aquilo que nós estamos pensando e nós falamos, aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos expressando, muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus, muitas vezes não está edificando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Muitas vezes aquilo que nós estamos cantando, Deus ele não se agrada. Então por isso cantar músicas seculares é colocar brechas na nossa carne, colocar brechas no nosso lado espiritual, no nosso espírito, para que venha deixar de ser edificado, deixar de louvar a Deus em primeiro lugar, deixar de colocar Senhor Jesus como centro na nossa vida, porque Deus criou o homem. Então, o homem ele é uma criatura dependente de Deus, e como Deus criou o homem para louvar a Ele, como Deus criou o homem para que venha adorar a Ele, como Deus criou o cântico, o louvor para que venha adorar a Ele. Então, nós não podemos colocar músicas que não vai louvar a Deus em nossas vidas. Nós não podemos abrir a nossa boca para que venha cantar músicas que não vai louvar a Deus, nem adorar a Deus, nem glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Em Isaías 43, versículo 21 diz: este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então Deus ele fala aqui que ele criou o seu povo para dar louvor a ele. Ou seja, todo cântico da sua boca tem que ser para louvar ao Senhor Jesus. Toda música, todo louvor é para louvar a Deus. É isso que Deus está dizendo. E não louvar o relacionamento entre homem e mulher, e não louvar, cantar, no caso músicas, que está louvando muitas vezes a prostituição, a bebedice, está louvando relacionamentos entre pessoas, está louvando ali objetos. Nós sabemos que louvor é adorar, está ali colocando em ênfase coisas que não agrada a Deus. E mesmo que o amor, quando se fala do amor numa música secular, esse amor entre homem e mulher, mesmo assim está sendo cantado por pessoas que não confessam a nossa mesma fé. Então nós não podemos estar cantando esta música, nós não podemos trazer para dentro de nossa casa estas músicas, porque é uma questão de fé, é uma questão espiritual, e só vai entender quem realmente é espiritual.
Então, quando se canta essas músicas, mesmo que fale do amor entre homem e mulher, onde Deus aprova, onde Deus ele fala que se agrada, pois o casamento entre homem e mulher é um projeto de Deus, mesmo assim, está colocando ênfase, está colocando ali acima como centro o relacionamento entre homem e mulher. E o centro da nossa vida, nós temos que colocar em ênfase o nosso Senhor Jesus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano, ou seja, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todo povo e nação. Então, toda a honra e toda a glória tem que ser para Ele. Amém? Eu espero que esse ensino tenha te edificado bastante. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado com você através desse ensino, através desta palavra. Não deixe de compartilhar para as demais pessoas, para que eles venham entender que nós não podemos cantar músicas seculares, porque nós temos que nos santificar. Nós temos que santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e nos comportar de forma irrepreensível, para que quando Jesus volte a gente possa ir com Ele. Então quando Deus ele diz que nós devemos encher a nossa boca de todo o louvor e da glória de Deus, nós temos que encher a nossa boca de louvor a Deus. Isso quer dizer que nós não devemos deixar brecha ali, encher, transbordar a nossa boca de louvor. E se for para cantar, que venha cantar para Deus, que venha louvar para Deus. E que venha esquecer as coisas do mundo, que venha esquecer a amizade que tem com o mundo e que venha ser amigo de Deus, que venha ter amizade com Deus. Amém? Fica com esta palavra no teu coração e que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?